Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu ocupo a tribuna desta casa e quero me dirigir nesta tarde a toda a população brasileira, mas especialmente me dirigir às autoridades, ao cidadão, à cidadã, ao líder comunitário, para debatermos uma política pública importante para a segurança pública, para a segurança alimentar, para a justiça social e para uma nação mais justa e igualitária, que é a reforma agrária. E quero, senhor presidente, já pedir que todo esse pronunciamento seja veiculado nos veículos de comunicação desta casa. Senhor presidente, eu abordo aqui a reforma agrária, principalmente a reforma agrária na qual a ideologia é a oportunidade de acesso à terra para produzir alimentos e saciar o sonho de mais justiça social. Uma reforma agrária onde o Estado brasileiro garanta terra, casa, energia elétrica, água, escola, unidades de saúde, assistência técnica para a produção de alimentos com sustentabilidade. Reforma agrária não é distribuir terra e deixar as famílias de trabalhadores sem amparo do Estado brasileiro. Falo aqui, senhoras e senhores, com a legitimidade da minha história, da minha trajetória profissional e de vida, pois nasci e vivi no campo grande parte da minha juventude. Tive só uma profissão, extensionista rural da Emater de Minas Gerais. Já em meados dos anos 80, ainda como estudante na minha juventude, participei da elaboração do primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. Como extensionista rural, atuei no primeiro assentamento do governo civil brasileiro logo após a democratização, o assentamento Fazenda Barreiro, no município de Limeira do Oeste, no Triângulo Mineiro, a minha maior universidade. Já como presidente da Emater Minas Gerais, nos anos de 2003 a 2010, criamos uma rede de extensionistas com perfil profissional diferenciado, um perfil mais humanitário, que passamos de 900 para 12 mil famílias assentadas com assistência técnica de qualidade em Minas Gerais, feita pelos extensionistas guerreiros lá das nossas minas. Na Câmara dos Deputados, em 2011, propusemos e foi criada, pela primeira vez na história do Parlamento brasileiro, a Subcomissão de Agricultura Familiar e Extensão Rural, onde construímos o projeto de indicação à Presidência da República de criação da ANATER, que é a Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural. Também nessa subcomissão garantimos priorizar recursos de emenda da comissão para assistência técnica e extensão rural, a agricultura familiar, priorizando os assentados da reforma agrária. Portanto, senhoras e senhores, com esse início, com essas poucas palavras, eu quero dizer que conheço as nuances dessa complexa e importante política pública, como estudante, como extensionista, como gestor público e como parlamentar. Portanto, vamos analisar, primeiro, de uma maneira objetiva, as propriedades desapropriadas, área e recursos aplicados desde os últimos 30 anos, desde que começou a reforma agrária. O governo Sarney, ele desapropriou 756 imóveis rurais, assentando menos de 95 mil famílias, 92.629 famílias. O governo Collor, 11 imóveis rurais, assentando menos de 1.000 famílias, 928 famílias. O governo Itamar Franco, ele desapropriou 238 imóveis, com 33.863 famílias assentadas. No governo Fernando Henrique, foram 3.536 imóveis desapropriados, assentando 300 mil famílias, investindo 4,8 bilhões na aquisição dessas terras. No governo do presidente Lula, de 2003 a 2010, foram 1.956 propriedades, assentando 114.314 famílias, investindo quase o dobro do presidente Fernando Henrique Cardoso, 7,2 bilhões. Já de 2011 a 2015, no governo da presidenta Dilma, foram desapropriadas apenas 237 propriedades,
com 13.481 famílias assentadas. Destacando que em 2015, nenhuma propriedade foi desapropriada ou incorporada à reforma agrária. O resultado desses 30 anos, em que o presidente Fernando Henrique, 3.536 propriedades, o presidente Lula, 1.956, e a presidenta Dilma, 237 propriedades, isso resultou em 9.332 assentamentos em 2.132 municípios, chegando aproximadamente a 1 milhão de famílias, exatamente 977.781 famílias. Quanto ao nosso INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, de Colonização e Reforma Agrária, em 1985, ele tinha basicamente 3 atribuições. A primeira, que era o zoneamento, cadastro e tributação fundiária. A segunda, arrecadação, discriminação de terras e regularização fundiária. A terceira, projetos de colonização. Atualmente, o INCRA, que tinha 9.800 servidores, tem 4.624 e passou de 3 para 14 atribuições. Eu vou citar algumas, por exemplo, cadastro das famílias, obtenção de terra, licenciamento ambiental, concessão de crédito, cuidar de infraestrutura como estrada, ponte, assistência técnica, educação no campo, apoio à produção e comercialização, regularização fundiária, titulação de áreas remanescentes de áreas quilombolas e áreas, desintrusão de poceiros de unidade de conservação, reassentamento de famílias atingidas por barragens. Com isso, senhor presidente, aos agricultores, aos extensionistas e ao povo brasileiro, quem tem prioridades demais, acaba não tendo nenhuma prioridade. O INCRA, uma instituição criada com a nobre missão de cuidar do patrimônio da nossa nação, o nosso território, ele padece pela desvalorização, falta de infraestrutura operacional, falta de concurso público, falta de autonomia e foco, e ainda, com baixa capacidade operacional. Quem tinha 3 atribuições, passou para 14 atribuições e com menos da metade dos funcionários, isso resultou em muitos problemas. Um deles é que 56,8% das famílias assentadas encontram-se em situação irregular por não ter atualizado os seus endereços, uma atribuição do INCRA, que eu estive pessoalmente no Tribunal de Contas da União e vi que dessas 568 mil famílias que estão com todo o seu cadastro travado, sem poder acessar as políticas públicas, 344 mil, eles não têm nenhuma culpa, é por falta de capacidade operacional do próprio Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. De todo esse cenário, esse retrato da reforma agrária, dos assentamentos, deputado Zé Geraldo, uma fotografia triste e Vossa Excelência que conhece, talvez até melancólica. O que fizeram não é reforma agrária, fizeram desapropriações e o governo federal não cumpriu seu papel de garantir moradias, estradas, energia elétrica, escolas, unidades de saúde, lazer e infraestruturas, principalmente de apoio à produção agrícola, que é assistência técnica, máquinas, semente e tantos outros insumos fundamentais para garantir uma produção com produtividade e com sustentabilidade. São 175 mil famílias que não têm um teto para morar. Apenas 15% recebem assistência técnica. Nas regiões do semiárido brasileiro, senhor presidente, mais de 80% das famílias assentadas não têm água de qualidade tratada para o consumo humano. Às vezes nem água. E estamos hoje com mais de 85 milhões de obras iniciadas e paradas nos assentamentos. 400 milhões de áreas que já foram desapropriadas, deputado Nilson Leitão, aguardando o pagamento necessários para assentar 120 mil famílias que estão acampadas, aguardando a oportunidade de um pedaço de terra para produzir. Enfim, o quadro soma um passivo de 20 milhões, só com infraestrutura de água, casa e estrada nos assentamentos brasileiros. Isso é reforma agrária? Não, isso não é uma verdadeira reforma agrária. Nesses últimos 30 anos, 15% das famílias assentadas receberam seus títulos de propriedade. Por quê? Porque não podem vender as suas propriedades,
Por que os demais não receberam? A lei obriga a permanência de no mínimo 10 anos na propriedade sem poder vender. E por que só 15% recebeu os seus títulos de propriedade? Será que é para continuar independentes? De quem? Do governo ou de outras entidades? Mas vamos analisar a situação ainda mais detidamente para mostrar as diferenças na gestão e na eficiência dos processos de reforma agrária. No governo Fernando Henrique, eu disse, foram 3.536 propriedades. No governo Lula, 1.956. E no governo da presidenta Dilma, 237. E se analisarmos os investimentos do governo Fernando Henrique para o governo do presidente Lula, praticamente dobrou a quantidade dos recursos. E por que a quantidade de propriedades apropriadas foi de apenas 2/3? Aonde foram esses recursos? E muitos assentamentos que, devido à ausência do governo, mais parecem favelas rurais. Como ficam daqui para frente? Desse quadro emerge uma triste realidade, uma certeza. Isso não é reforma agrária que o Estado brasileiro executou nos últimos 30 anos. Para que o Brasil faça uma reforma agrária justa, transparente, são precisos: primeiro, redesenhar o INCRA, dando a ele o papel nobre de garantir cuidados com o nosso território, fazer concurso para recompor a sua força humana e necessária para cumprir seu papel histórico e cívico, que é cuidar do nosso território, deixar de fazer muitas das suas atribuições que são feitas e as que não são suas atribuições também que não precisam fazê-las. Dar transparência, é muito importante isso aqui, dar transparência e critérios objetivos na seleção das famílias beneficiárias, realizando audiências públicas nas câmaras municipais, para anunciar os critérios e depois a relação dos beneficiários, publicando-a na internet. O governo federal só implantar os assentamentos com infraestrutura pronta, caso contrário ser responsabilizado por isso, como acontece com os loteamentos nas cidades. É preciso ter água, ter asfalto, infraestrutura urbana, energia elétrica. E por que os assentamentos? Só porque é no meio rural, são feitos só desapropriando e não dando esse apoio e essa responsabilidade do Estado. Garantir na lei orçamentária anual ação específica para pagamento de precatórios. Criar um fundo específico para pagamento de infraestrutura, oriundo da titulação e da arrecadação própria do INCRA. Entrega de títulos para todos os assentados que estejam regulares de acordo com a legislação. Regularizar até o final de 2017 a situação de todas as famílias assentadas que ainda não têm o contrato de ocupação de uso e que tenham perfil adequado para receber terra da reforma agrária. Falar da assistência técnica, tem que falar da ANATEC, que foi criada há 3 anos e é preciso funcionar, e o INCRA passar essa atribuição da assistência técnica a quem tem, com única e exclusiva função, a ANATED da assistência técnica aos assentados e agricultura familiar. Portanto, senhoras e senhores, encerro esse pronunciamento, mais uma vez, reafirmando meu compromisso de extensionista rural e de cidadão, principalmente com a força do nosso mandato, para ajudar o Brasil a fazer uma reforma agrária que respeite o direito das famílias dos trabalhadores rurais, daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de terra e precisam de terras para produzir, garantindo as condições necessárias de acesso à terra, de infraestrutura social e de produção, destacando a assistência técnica e a extensão rural, já que apenas 15% dos assentados recebe assistência técnica. E também com a inspiração de centenas de famílias, que mesmo sem o governo cumprir sua responsabilidade, são hoje exemplo de sucesso e de prosperidade na reforma agrária. Quero destacar aqui, no município de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, no projeto de assentamento Campo Belo, a família do senhor Wander Felisbino Leonel, popular baiano, que em apenas 20 hectares do seu lote, ele produz em média 1.000 litros de leite por dia. Como é conhecido lá na comunidade, baiano ainda é um destaque em sua comunidade com o cargo de diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Campina Verde. Exemplo como esse é que nós queremos em todos os assentamentos e em todos os lotes da reforma agrária.
Quero citar em outra região bem diferente, talvez na última fronteira agrícola das nossas Minas Gerais, que é aqui no Noroeste Mineiro, no município de Unaí, no projeto de assentamento Vazante. A família do senhor Pedro Bertoldo Braga, também conhecido como Pedrinho do Vazante, em seu lote de 26 hectares, tem uma produção diária de 80 litros de leite, com a renda mensal de 3 salários mínimos. Em todo o assentamento, são 63 famílias que produzem, no total, 60 mil litros de leite por mês, gerando renda, ocupações dignas para dezenas de trabalhadores. Vejam que aquele retrato que eu citei, triste, melancólico, dessa reforma agrária, que não é só distribuir terra, mas tem a infraestrutura, estradas, saúde, educação, apoio à produção agropecuária e à sustentabilidade. Mesmo dessa forma, nós temos, senhor presidente, esses exemplos de sucesso, e são milhares, são centenas de assentados que, com a força do seu trabalho e o seu empreendedorismo, conseguem ser destaque. Também quero citar no projeto de assentamento da Fazenda Barreiro, no município de Limeira do Oeste, onde iniciei a minha vida profissional. Ali que, em 1990, eles estavam embaixo das barracas de lona preta. Ali hoje tem escola, tem posto de saúde, tem quadra poliesportiva, tem laticínio, energia elétrica, moradias dignas, estradas, tem uma produção agrícola diversificada e, principalmente, tem qualidade de vida. E lá, senhor presidente, de lá também emergiu talentos humanos, como Maurício Souza, que é da Seleção Brasileira de Vôlei, que nasceu e criou lá no assentamento da Fazenda Barreiro, e ainda nos meus tempos de juventude, como recém-formado extensionista, vi um grande jogador, um destaque da Seleção Brasileira, sair de um assentamento lá de reforma agrária. E também o senhor Iradel Freitas, que também nos anos 90, isso no ano de 90, ele era criança no assentamento, hoje ele trabalha atualmente no INCRA em Brasília, como coordenador nacional de educação no campo, professor, fez pedagogia, foi vereador, secretário de Agricultura do município. Então, senhor presidente, eu quero aqui me dirigir mais uma vez a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, que estão nos ouvindo pela Rádio Câmara, e todas as autoridades do Brasil, todos os cidadãos, que reforma agrária fizeram do Brasil. E dizer que esse parlamento, nós temos a responsabilidade muito grande, que esse balanço do presidente Fernando Henrique, que desapropriou 3.536 propriedades, presidente Lula, 1987, a presidenta Dilma, 237, dando 1 milhão de famílias, 10 mil assentamentos, é preciso que esse retrato da reforma agrária, dos assentamentos sem estrada, sem escola, sem assistência técnica, é preciso que tenha um ponto final. Para isso, a primeira proposta, nossa primeira recomendação de quem nasceu, viveu no campo, extensionista dos assentamentos, presidente da Emater, secretário da Agricultura de Minas, é redesenhar o nosso Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quero aqui render minhas homenagens aos funcionários do INCRA, aos extensionistas rurais, aos presidentes de associações dos assentamentos e a todos os movimentos, e dizer que a reforma agrária verdadeira é aquela que, além da terra, tenha escola, estrada, infraestrutura de produção, saúde, educação e, principalmente, assistência técnica e extensão rural. E quero dizer que, no futuro, e o futuro é o momento seguinte, presidente, nós vamos viver, nós temos duas opções: ou nós viveremos o futuro criado pelos outros, ou construiremos o futuro que nós queremos viver. E eu estou aqui nesse parlamento, pelas mãos da agricultura familiar, dos jovens, dos assentados e de mais de 110 mil mineiros, para construir um futuro muito diferente para esse retrato triste e melancólico da reforma agrária que não fizeram no Brasil e que o Brasil precisa ser um exemplo também na reforma agrária. Obrigado, senhor presidente.